quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio vai contar hoje a história da família Vendrúsculo, de Concórdia. No quadro Temática, vamos acompanhar o comentário a cargo do Sistema FAESC Senar Santa Catarina. Drones são usados no estado na semeadura do arroz pré-germinado. Equipe da Cooperalfa faz análise do mercado e previsão de preços do milho e da soja para o segundo semestre. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto Nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Um canal, 1000 histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da FECOAGRO. Um fertilizante completo que contém alga marinha, litotâmio. Tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com o Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmio, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Estamos de volta para mostrar que o futuro do campo é construído com dedicação e união. Então vamos até a cidade de Concórdia conhecer a história da família Vendrúsculo, onde a sucessão familiar é uma realidade. Por lá, o trabalho na suinocultura se transforma em legado para as próximas gerações, com resultados positivos. No campo, o tempo molda histórias e da família Vendrúsculo é feita de trabalho,
evolução e amor pela suinocultura. Estamos em Concórdia, na comunidade de São Luís. E por aqui, a família Vendrúsculo trabalha para construir um legado de sucessão familiar. E é o que a gente vai conhecer hoje. Há 70 anos, a família deu os primeiros passos na produção de suínos com o pai de Cássio. E aí depois foi evoluindo. Nessa propriedade, eles começaram na terminação com apenas 430 suínos. Hoje, como dá para ver, são 3 granjas e 1.500 animais em produção. Ficou completo, né? Fazia tudo, né? Daí foi 2000 veio umas crises, daí 2005 a gente parou. Daí ficou 5 anos parado, depois a gente fez parceria, né? Com a Copérdia, né? E temos até hoje ainda. E como que é a produção aqui? É boa, é bom de trabalhar. A gente gosta, né? Gosta do que faz, né? Então é muito bom. É bom de trabalhar com a Copérdia, né? Aurora, né? Então a gente está contente, né? A produtividade está boa? Tá bom, não dá para reclamar, né? Tudo tem as suas dificuldades, né? Mas tem que enfrentar, né? Então assim, mas tá bom, não dá para se queixar, vamos dizer, né? A Marilei é professora aposentada, mas sempre estava ali na lida. E ela comemora cada vitória. Lembro bem que a gente estava descendo aqui, o dia que o Cássio chegou e disse: mãe, vamos botar um galpão uma parceria de suínos, né? Eu dava aula, daí eu disse para ele: bom, Cássio, eu te ajudo. Eu falei, mas eu vou junto com você, do teu lado e atrás de você. Você é o responsável, né? Eu te ajudo, vamos lá. Aí conseguimos colocar, né? E a nona sempre apoiando nós, né? O nono também e tal, né? Aí colocamos ali, trabalhamos, deu certo, né? É bom. E daí quando precisava eu ajudava né? E funcionou. Aí colocamos o segundo, aí fomos para o terceiro e estamos aí, né? Aí eu me aposentei, continuei trabalhando, me aposentei. Em 2017, com 50 anos de idade, daí fechou o tempo de serviço, né? E não trabalhei mais, daí fiquei em casa ajudando ele, né? Aí ficamos, a nona faleceu em 2015, ficamos só nós 3, eu e o Cássio e o nono, né? Aí a gente tinha o nono também para atender e continuamos trabalhando, ajudando e um ajuda o outro e vamos lá. O legal é que a propriedade é cuidada. Tem o pórtico da família, flores pela propriedade. Dá para ver de longe que cada detalhe importa. Eu tô em cima disso, né? Tipo assim, ainda falta muito para organizar, para manter. Tem que manter, né? Manter é o principal, né? E organizar, plantar flor, para ir arborizar. Gosto de plantar lá na frente do chiquê dos galpão também e tal, né? Sempre tenho flor plantada. Mas é bom. No início foi dificultoso, hoje já melhorou bastante? Com certeza, sim, porque depois a gente automatizou tudo também, né? Os 3 galpões são automatizados, é vazado. Então a função é cuidar, né? Cuidar os porcos, então tu consegue olhar melhor o suíno que está lá, tá, né? Se está doente ou não está, ver melhor as coisas, né? E o tempo em que tu tem para cuidar disso, né? Com a automatização é excelente, né? Tanto é bom que o filho Tiago está junto com os pais. Ele que foi para a cidade, depois voltou e não troca essa vida pela antiga. A sucessão já é uma realidade por aqui e com muita responsabilidade. A gente trabalha em conjunto, né? Ele liderando, a gente vai junto, faz o que tem que ser feito, né? E bem de boa, bem tranquilo, no tempo, sem correria, né? Que lidar com o suíno não tem que correr, né? Tem que fazer tudo dentro da paciência, né? Lidar com animais. E hoje com a tecnologia está mais fácil? Com certeza, ajudou muito, né? Desde para tratar, ficou melhor, menos de desperdício de alimentos nos suínos, né? E mais cômodo, né? Hoje tu liga o botãozinho ali e tudo funciona, né? Hoje você vem de uma sucessão. O que seus pais representam para você? Tudo, porque tudo que eles fizeram, eu acompanho, como eu falei antes,
desde meus 10, 11 anos de idade, eu venho lá quebrar o milho à mão, tratar o porco, fazer todos os ciclos, né? Então, é uma escola muito grande para a vida. Então, isso para mim, é um valor muito imenso que a gente tem, né? Você reconhece o esforço dos avós, dos pais? Com certeza, muito esforço, né? Porque hoje está bem mais fácil. Hoje tu tem máquina, tem automação, tu ligou para o celular, tu consegue já o que tu quer, e antigamente não tinha, né? Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E agora o quadro Temática desta terça-feira. Hoje vamos acompanhar o comentário a cargo do Sistema FAESC-Senar. O vice-presidente executivo, Clemerson Argenton Pedroso, comenta sobre parceria em eventos e a Carreta Agro em Santa Catarina. O agronegócio catarinense é um dos pilares da economia do estado, com uma forte produção agrícola e pecuária que destaca Santa Catarina no cenário nacional e internacional. Com orgulho, mantemos posição de excelência em produção de proteínas animais, como suínos, aves, peixes e leite, além do destaque em culturas estratégicas, como produção de milho, soja, maçã, arroz, cebola, tabaco, entre outras. Esse desempenho é resultado de uma combinação de fatores, com o uso de tecnologia de ponta, mão de obra qualificada, manejo sustentável e o apoio contínuo de órgãos governamentais, entidades e instituições como o Sistema FAESC-Senar. Aliado ao nosso trabalho constante no campo, estão as feiras e eventos agropecuários que vêm para somar e fortalecer ainda mais o setor produtivo. Neste ano, participamos de eventos como o Campo Tecnológico Lácer, em Lacerdópolis, que oportunizou destacar as cadeias produtivas atendidas pela assistência técnica e gerencial do Senar, além de demonstrar os cursos técnicos, entre outras ações. Também participamos do Itaipu Rural Show em Pinhalzinho e do Show Tecnológico Cooper Campus em Campos Novos, com a Carreta Agro pelo Brasil do Sistema CNA, Senar e Instituto CNA, e com o estande do Sistema FAESC, Senar Sindicatos Rurais. Recebemos público expressivo nos 2 eventos e fortalecemos nossa atuação junto ao produtor rural e aos jovens do campo, que também estiveram presentes e prestigiaram nossas ações. As conversas com os especialistas, o Quiz do Agro, o espaço de imersão da Carreta, que contou a história do alimento, as assinaturas de termo de cooperação para renovar parcerias, foram alguns dos destaques da nossa participação nos eventos. A presença da Carreta Agro em Santa Catarina, pelo 2º ano consecutivo, foi um marco na disseminação de tecnologias e inovações no setor agropecuário, reafirmando o compromisso do sistema CNA, FAESC, Senar e sindicatos rurais com o desenvolvimento do agronegócio. Ao oferecer capacitação para os produtores rurais e estimular a adoção de novas tecnologias, a estrutura fortalece as cadeias produtivas locais e aumenta a competitividade no campo. Gostaríamos de agradecer às cooperativas Cooper Itaipu, Cooper Campos e Colácer pela oportunidade de sermos parceiros nessas iniciativas, que evidenciam a força do cooperativismo e são essenciais para a disseminação de técnicas e tecnologias avançadas. Nossa avaliação sobre a participação nos eventos foi extremamente positiva e temos a certeza de que, juntos, vamos seguir contribuindo para o desenvolvimento contínuo do setor. Vamos conferir agora o que teremos no próximo bloco. Drones são usados em Santa Catarina na semeadura do arroz pré-germinado. Equipe da Cooper Alpha faz análise do mercado e previsão de preços do milho e da soja no 2º semestre. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto.
produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes como cálcio, aminoácidos e magnésio em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto Nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Um canal, 1000 histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da FECOAGRO. Um fertilizante completo que contém alga marinha, litotâmio. Tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com o Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Voltamos. E a Estação Experimental da EPAGRE de Itajaí promove demonstração prática do uso de drones na semeadura pré-germinada de arroz. O tema Tecnologias de Aplicação integra uma das etapas do curso oferecido pela EPAGRE focado em rizicultura. Confira agora as vantagens oferecidas pelas aeronaves em relação ao manejo tradicional. Praticamente um dia de campo só para falar de drones agrícolas na cultura do arroz irrigado. A Estação Experimental da EPAGRE de Itajaí promoveu a demonstração prática da semeadura pré-germinada do arroz utilizando as aeronaves e, claro, demonstrando todos os benefícios em relação ao maquinário convencional. A razão é que é uma tecnologia que chegou muito rapidamente nas nossas áreas orizícolas, com uma ampla adoção, e nós estamos sendo cobrados acerca de informações porque o produtor ele tem um histórico de seguir aquilo que a EPAGRE recomenda. E nós, até o presente momento, não temos ainda trabalhos de pesquisa com drones. Então, numa tentativa de trazer informações para o produtor acerca dessa demanda, nós elaboramos essa manhã de campo chamando 3 empresas que nós conhecemos, representando 3 marcas diferentes de drones, para trazer as potencialidades dessa tecnologia para nós. Com isso, nós conseguimos fazer demonstrações de pulverização e principalmente de semeadura, o que, na nossa opinião, tem sido um sucesso. E no evento, na etapa desse ano, nós temos um momento muito especial, que é apresentar para os nossos cursandos essas novas tecnologias que estão, né, se disseminando aí entre os produtores, ajudando, né, os técnicos a poder tomarem melhores decisões no momento do uso dos drones nas lavouras de arroz do nosso estado, enfim, todos que estão atuando aqui. Inclusive é uma grande oportunidade que a EPAGRE tem de ampliar a sua atuação através desses técnicos que depois vão a campo e vão estar cada um deles atendendo diversos produtores. Então a ideia é qualificar
a informação que chega para eles e eles poder também estar levando as melhores informações para os produtores que eles acabam atendendo. Então é uma forma até da EPAGRE ampliar a sua chegada no campo através de todo esse pessoal que passa aqui pelo curso. A praticidade de movimentação dos drones é um dos diferenciais. Isso por questões como a sustentação do solo nas áreas de produção, já que muitas vezes não é possível a entrada de maquinário pesado por conta da instabilidade do solo. Então nós estamos numa região onde a mão de obra é muito cara, ela é escassa, e o maquinário atualmente empregado no arroz, o trator SAP, é uma máquina grande, uma máquina pesada, que demanda uma carreta para ser transportada, e hoje nós estamos com um índice de arrendamento de área em Santa Catarina, falando em arroz, de 57%, de acordo com o Instituto CEPA da EPAGRE. Ou seja, as nossas áreas elas estão muito fragmentadas. Então imagine você colocar uma máquina dessas, um trator SAP, em cima de um reboque e se movimentar em diversas áreas durante a safra. Isso é muito dispendioso, demanda muito tempo. Enquanto que um drone, nós tivemos empresas aqui, por exemplo, que hoje vieram com o drone em cima de um massaveiro, de uma caminhonete pequena. Então imagina a mobilidade que isso permite, a agilidade e por consequência ganho de eficiência. Por exemplo, essa área ela é um exemplo da multifuncionalidade do drone, inicialmente previsto para uso de pulverização de produtos agroquímicos, mas aqui foi uma área então onde a área foi feita a semeadura usando o equipamento. Então mostra que os produtores estão podendo avançar também para a parte de distribuição, tanto de semente quanto de adubação. E tem dado um rendimento satisfatório comparado com o equipamento que tradicionalmente o produtor usa, e a área fica bem semeada, o desenvolvimento das plantas está de acordo. Então essa é uma área experimental de teste onde a gente consegue comprovar que o produtor, que a tecnologia que está embarcada nos drones hoje permite eles tanto fazer a aplicação dos insumos líquidos e também sólidos e sementes. Então dá um aspecto geral dessa multifuncionalidade que o drone permite ao produtor. Essa demonstração é uma das etapas do curso que a Estação Experimental de Itajaí oferece na área de arroz irrigado. Momento em que técnicos e produtores rurais conseguem ver na prática os equipamentos e tirar as dúvidas com os pesquisadores e extensionistas da EPAGRE. Então tive a experiência de fazer outro curso aqui com a EPAGRE. Eu gosto muito da linguagem, da preocupação que eles têm com o produtor. Então a gente tem essa parte mais técnica, mas é de uma forma que a gente consegue assimilar e levar para a prática. Eu gosto muito dessa dinâmica. E em relação aos drones, eu acredito sim que é algo que já tem um potencial, mas tende a crescer ainda mais. Como a gente viu aqui, diferentes equipamentos, pode ser que ao longo do tempo a gente vá fazendo um ajuste ou outro, mas em questão de eficiência, eu vejo uma eficiência muito grande. Em relação à mão de obra, que no campo hoje em dia é algo que está cada vez mais escasso e o drone tem otimizado muito os manejos na lavoura. Então, a região que eu moro, a gente tem lá uma área aproximada aí de uns 30 mil hectares de arroz e no nosso estado a gente não tem nenhum órgão de instituição de pesquisa na cultura do arroz. Aí a gente vem para cá para poder se especializar e levar conhecimento para a região que a gente atua. É uma realidade cada dia mais evidente que a gente tem uma maior eficiência e também a gente não tem amassamento da cultura, que compromete também um pouco de produtividade. Acredito que vai ser o carro-chefe aí para os próximos anos. E continuamos com a análise de mercado de hoje. O consultor da Stonex, Leonardo Martini, e o assistente comercial da Cooper Alpha, Luiz Henrique Kessler, comentam a sobretaxação americana se apresentando como oportunidade para o agronegócio brasileiro. Eles também falam sobre as estimativas de preços do milho e de soja para o segundo semestre. Então, do contrário, digamos assim, você acha o milho agora com uma safrinha também, com uma safrinha vindo bem,
certo? Você acha o milho um pouco mais pressionado e a soja mais valorizada. Essa é a ideia. Porque pensa o seguinte, Luiz, o segundo semestre, com Brasil e Estados Unidos colhendo cheio, a gente vai ter muito mais milho. A gente está falando de quase 400 milhões de toneladas nos Estados Unidos e 100 milhões de toneladas no Brasil. Então a gente tem uma recomposição boa da disponibilidade de milho no mundo, né? E isso naturalmente pressiona os preços. E a soja a gente vai entrar no movimento contrário, né? O Brasil, pro segundo semestre, já tem bem menos soja, né? Porque já exportou e já esmagou uma grande quantidade de soja, e os Estados Unidos pode ter qualquer problema aí na produção. Então, esse cenário, e além dessa questão americana, ainda a questão tarifária, que pode manter essa demanda forte pela soja brasileira até o final do ano, pode fazer com que a gente veja esse movimento de preços um pouco mais altos de soja do que de milho no segundo semestre. Antes de falar de preço de futuro, o que você pode dizer de clima, digamos assim, para uma safra americana? Demonstra, digamos assim, um clima favorável para o desenvolvimento da safra, assim, em termos macro? Inicialmente, a gente está tendo um início muito legal. A gente tem agora 15 dias de bastante chuva que pode dar uma atrapalhada no plantio. E a gente sabe que chuva agora, ela prejudica a área de milho, porque a janela de milho é mais curta do que da soja. Então, se chover e invernar por 15 ou 30 dias, pode ser que a gente veja ainda a migração de área de milho para soja. Inicialmente, o contexto do clima é positivo para a safra americana. Só que a gente olhando os meses de junho, julho e agosto, que são os meses de definição da produtividade americana, que são os meses ali chave para esse desenvolvimento da safra, a parte oeste do cinturão ela tem mostrado consistentemente menos chuva. Então pode ser que pegue esse período que é a polinização do milho, né, e enchimento de grão da soja, pode ser que falte água, né? Mas assim, precisamos ficar olhando. Então, de novo, independente do número final, da hora que tiver feita a safra americana, eu acho que esse meio do caminho vai dar bastante mexida nos preços aí, os produtores podem se beneficiar desse cenário. Então, se falando de preços, então a ideia é de uma soja mais cara no segundo semestre e um milho mais barato? A gente já vinha comentando disso lá atrás, né? O produtor ele precisa aproveitar o movimento. Então, o primeiro semestre a gente teve aí esse cenário de menor estoque de milho no mercado interno, né? Toda essa loucura lá fora trouxe o preço do milho a patamares excelentes, o produtor veio vendendo, aproveitou, e agora a figura muda um pouco para a soja, né? O produtor já tinha vendido bastante soja, tinha feito bastante vendas antecipadas, então a gente não viu essa pressão vendedora no 30 de março e talvez a gente não veja no 30 de abril, porque o produtor já veio vendendo, né, o que ele tinha de compromisso ao longo do mês de abril, e agora eu acho que esse excedente de soja, como o produtor se retrai, a demanda pelo esmagamento, que a conta está excelente, e a exportação também, que continua tirando muita soja do Brasil, ela vai ter que ser um pouco mais agressiva para fazer o produtor vender um pouco mais, né? Porque já que ele pagou as contas, ele vai querer pedir um pouco a mais por esse preço. Então, é um movimento natural que a gente vê ao longo do ano, né? A pressão de preços no primeiro semestre por causa da entrada da soja, o segundo semestre preços mais elevados, e o milho um movimento contrário. A gente tem menos milho no primeiro semestre, a safra verão, ela tem uma produção que não é suficiente para atender a demanda do primeiro semestre e, óbvio, se a gente tem uma quebra na safrinha, o preço do milho sobe. Só que, pelo que a gente tem visto, o mês de abril extremamente chuvoso, onde precisava, a safra recuperou o que precisava recuperar, e maio está indicando também ainda boas chuvas. Então, a gente acredita que a safra de milho ela vai ser muito boa, não vai ser aquela perfeição que foi 2023, 108, 109 milhões de toneladas, mas é uma safra perto de 100 milhões. Então, naturalmente, tendo mais milho, os preços caem um pouco mais, né? Então, eu acho que o movimento é esse. Soja para cima hoje, ao longo do ano, e milho um pouco para baixo aí dos níveis que a gente já viu. Então, cautela. Obrigado, Leonardo. E nós voltamos em uma próxima oportunidade.
E depois desta análise de mercado feita pela equipe da Cooper Alpha, vamos encerrando por aqui o nosso Cooper News SC de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.